Este é mais um culto online, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Nosso endereço: Dia 9 de julho, 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. A paz do Senhor, irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça para vencer todas as lutas e situações difíceis, não é? Nós temos um Deus que é maravilhoso e que tem cuidado de todos nós. É muito interessante nós observarmos como Deus, Ele é maravilhoso, não é? Passamos por lutas, por situações, mas Deus Ele está presente. Então, neste momento, sem mais delongas, nós vamos estar orando, buscando a presença do Senhor, para que Deus venha fazer a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai santo, oramos, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja tendo misericórdia de todos nós, porque precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Que jamais o homem, a carne e o sangue queira se manifestar de forma alguma, mas que sempre o Seu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Todos nós necessitamos de ouvir a Tua voz. Fala, Deus, em nome do Senhor Jesus, que neste momento o Senhor esteja curando os enfermos, doentes, os encarcerados, que o Senhor neste momento esteja visitando meu irmão e minha irmã em suas necessidades. Carecemos de Ti, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, para a honra e glória do Teu nome. Eu Te louvo e já Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos meditando sobre a vida de Jonas. Jonas, um profeta mais controverso de toda a palavra de Deus. Por que controverso? Nós podemos ver como exemplo Moisés, né? Moisés, que até um determinado tempo ele foi resistente ao chamado do Senhor, mas ele, ao compreender aquilo que Deus queria para a sua vida, que era libertar o povo de Israel, ele fez a vontade de Deus. Também podemos citar Jeremias. Jeremias, ele achou que ele não era capaz de pregar a palavra de Deus ao povo de Israel. No entanto, compreendendo a vontade de Deus, que ele era um profeta, que ele, desde o seu nascimento ele foi chamado por aquele ofício, ele foi lá pregar a palavra do Senhor. E nós vemos a história desses homens como grandes homens da parte de Deus. No entanto, nós vemos que diferentemente, né, de todos esses e muitos outros que nós poderíamos aqui estar citando, né, mas o tempo não nos é oportuno, nós vemos que Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. Ele não queria fazer a vontade de Deus. E tem alguns motivos, né? Por que Jonas fugiu da presença de Deus? Então aqui, em 2 Reis 14, versos de número 23, a palavra do Senhor diz assim: Jeroboão II, filho de Jeoás, começou a reinar em Israel no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 41 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Jeroboão II recuperou os territórios de Israel entre Lebo-Amate e o Mar Morto, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia anunciado por meio de Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Éfer. 2 Reis 14, 23, 25. Jonas fugiu do seu propósito de pregar a palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor, lá em Nínive, justamente porque ele tinha um rancor, né? Porque era um povo sanguinário, é um povo que empalamava os outros, né? Os seus inimigos. Era um povo que usava de todo tipo de crueldade que eu e você poderíamos imaginar.
Mas existe também uma corrente teológica, né? Nós não somos presos a correntes teológicas, mas somos presos à palavra de Deus. No entanto, né, para o nosso conhecimento, também dizem que, como Amitai, como nós vimos aqui em 2 Reis 14, versículo de 23 em diante, que Amitai era um profeta, e diz também que ele era um homem totalmente justo, né? um homem de Deus. Diz que ele foi também pregar em Nínive, e ali ele morreu, e Jonas nutriu, sabe, um rancor com aquilo que os ninivitas haviam feito. E como também o reino de Israel estava expandindo o seu território, como nós acabamos de ver aqui em 2 Reis 14, observe, né, que Jonas, ele era a favor, totalmente a favor daquele momento, né, de intensa prosperidade. Ele era um profeta nacionalista, ou seja, ele era muito preso ao reino, né? Então ele não queria ver aquela prosperidade acabando. Mas veja que também os ninivitas eram pessoas sanguinárias, eles invadiam as terras, né? Observe bem. E o que nós aprendemos com relação a isso? Que Jonas, ele não queria fazer a vontade de Deus. Como nós vemos lá em Jonas capítulo de número 1 em diante, Jonas, ele fugiu da presença do Senhor, não é? Então isso fica uma coisa em nosso coração, não é? Como nós estamos diante de Deus, não é? Veja bem, Jonas, ele tinha um histórico diante do Senhor. Ele era um profeta que, na verdade, desde a sua tenridade, ele já conhecia as coisas do Senhor. Em seu comentário expositivo, Hernandes Dias Lopes, ele fala sobre Jonas o seguinte: Jonas profetizou a prosperidade do Reino do Norte no reinado de Jeroboão II, 793-753. Naquele tempo os ricos ficaram muito ricos às custas do empobrecimento da maioria da população israelita, 2 RS 15.20. Paradoxalmente, esse foi um tempo de grande expansão militar, 2 RS 14.25,28. E bem provável que Jonas nesse período tenha se tornado um profeta ideologizado. O início de Jonas como profeta, né, podemos observar no comentário Beacon, a tradição considera que Jonas, cujo nome significa pomba, é o jovem profeta tímido, mencionado em 2 Reis 9, versículo de número de 1 a 11. Então aqui nós vemos que Eliseu, ele mandou um profeta, né, um filho de profeta, para ir e ungir Jeú como rei de Israel, não é? Então, segundo a tradição, foi Jonas que foi esse profeta, esse pequeno profeta que foi lá. Então nós continuamos, né? O nome de seu pai, Amitai, significa o quê? Verdade. Reputa-se tradicionalmente que estava entre os 7.000, né? Entre os 7.000 que não se dobraram a Baal. 1 Reis 19, versículo 18. Então, quando nós observamos ali que Elias pegou e fugiu de Jezabel e foi até o monte, né? E ali ele entrou e buscou a presença do Senhor, e Deus falou assim para ele: olha aqui, Elias, ainda existem em Israel 7.000 pessoas, né, que não se dobraram a Baal e nem beijaram os seus pés. Então aqui, como nós podemos observar, o comentarista, ele pega e fala que entre esses 7.000 poderia estar o pai de quem? O pai de Jonas, né? O profeta Amitai. Olha que coisa interessante, né, meus irmãos? Segundo o comentário bíblico Wycliffe, também diz assim, olha só: Jonas, filho de Amitai, de Gat-Afer, em Zebulon, que profetizou a restauração das fronteiras de Israel, o que foi cumprido por Jeroboão II, né, entre
782 e 753 antes de Cristo. Em 2 Reis, né, a referência 2 Reis 14, versículo 25, é aquilo que nós estamos falando, não é? Herói do livro que traz o seu nome. Aqui ele está se referindo ao que? Ao livro de Jonas, né? Capítulo 1, versículo de número 1. Né? Como Jonas provavelmente falou a palavra relativa a Jeroboão em aproximadamente 790, veja bem, durante a corregência desse último com seu pai Jeoás. É quase como certo que Jonas tenha conhecido Eliseu. Olha só, ele poderia ter conhecido Eliseu, falecido em 797 antes de Cristo. E pode ter sido um dos filhos dos profetas, treinados por ele, conforme 2 Reis 6, versículo de 1 a 7. Agora a Bíblia de Revelação Profética, em sua nota de estudo, ela diz o seguinte, algo muito interessante para mim e para você. Uma tradição judaica diz que Jonas pode ter sido o filho da viúva de Serepta, né? Que Enias ressuscitou dentre os mortos. Que nós aprendemos sobre tudo aquilo que foi dito, né? Claro que nós devemos entender que o mais primordial de tudo é a palavra de Deus. Mas essas ferramentas que nós utilizamos, comentários bíblicos, não é? Muitas vezes um dicionário bíblico, nos leva a poder expandir esse conhecimento. Claro que pode haver erros de datas, pode haver um erro humano, mas a palavra de Deus é a primordial, né? A sua prática, muitas vezes ouvir o que ela está nos falando. E o exemplo de Jonas, não é um grande exemplo para nós daquilo que nós não devemos fazer, que é fugir da presença de Deus. Podemos observar que Jonas tinha um histórico de vida. Jonas não veio do nada. Eu e você temos uma história de vida, nós não viemos do nada. Então, quando nós nos portamos como Jonas, porque cada um de nós podemos ter um Jonas dentro das nossas vidas, né? Na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, até mesmo na igreja, com relação muitas vezes àquilo que nós devemos fazer na casa de Deus, né? Isso eu sempre deixo bem claro, meu irmão e minha irmã, não é uma denominação em particular, mas em toda a igreja do Senhor, universalmente falando, não é? Todos nós temos um Jonas, né? Nos omitimos em fazer a vontade de Deus, o tempo não dá para ir para a igreja, porque está muito sol, está muita chuva, porque esse é o momento de eu pegar e passear, você está entendendo? Não que seja errado você passear, você muitas vezes desfrutar com a sua família de um momento, você está entendendo? Não é isso, mas só que essas coisas, né, se nós não tomarmos cuidado, essas coisas podem ser o quê? Uma maneira de nós fugirmos da presença de Deus e das nossas responsabilidades, não é? Então é isso que nós devemos aprender. Meu irmão e minha irmã, que nós venhamos a meditar e ter como exemplo a vida de Jonas. Muitas vezes não dá a paz do Senhor para o irmão, foge do irmão, não olha para o rosto do irmão, não é? Isso na verdade é a síndrome de Jonas. Não é? Não quero falar com o irmão, então pega e foge, some, desaparece, não quer saber de nada. Então não é assim que nós devemos nos portar. Todos nós devemos sim sempre estar fazendo aquilo que Deus nos colocou para fazer. Deus pede uma coisa para nós e nós muitas vezes falamos, sim, eu não vou fazer agora, vou fazer depois. E aí fica propelando e as coisas não acontecem. E aí o que pode vir sobre nossas vidas? Um aperto financeiro, um aperto na saúde. Você está entendendo? Um problema que é ocasionado por quê? Porque Deus está querendo dizer para mim e para você, olha, você está errado nessa área aí, você tem que mudar nessa área aí. Então acontece como nós vemos no livro de Jonas, na onde Jonas, ele foi descendo, foi fugindo da presença do Senhor,
né? Conforme a palavra do Senhor, ele foi fugindo, e de repente ele pegou e entrou, pagou a sua passagem para ir para Tarsis, depois entrou no porão do navio, ficou dormindo, né? O livro, e ali o comentário de Beacon é tão interessante, que diz que essa palavra, quando chega ali, né, o capitão da embarcação e fala que ele estava dormente, significa que ele estava em um sono profundo. Às vezes, meu irmão, Deus está nos chamando para fazer a sua vontade e nós estamos no sono profundo. Parece que nós estamos despreocupados, nada está acontecendo porque está tudo bem, tudo maravilhoso. E não é assim que Deus quer para mim e para você, né? Eu havia pregado aí na igreja esses tempos atrás esse tipo de mensagem. Então, observe bem que é uma verdade, né? Uma verdade que eu e você devemos tomar cuidado, né? Que nós não venhamos ter a síndrome de Jonas, mas que nós venhamos a ser obedientes àquilo que Deus requer de nós. Então isso é para todos nós, é para mim também, né? Quantas vezes eu falho diante do Senhor, mas nós devemos a cada dia nos arrepender. E de tudo isso que foi falado, o importante é o quê? É ouvir a palavra de Deus e praticar a sua palavra. Que nós venhamos a mudar, meu irmão e minha irmã, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, como nos informa Romanos 12, né? Para nossa edificação, para que nós venhamos andar segundo a vontade de Deus, tá certo? Então nesse instante nós vamos orar e pedir a misericórdia do Senhor. Pai querido, Pai santo, tenha misericórdia de nós, Senhor. Direciona as nossas vidas, que o Senhor esteja nos colocando, Pai, um caráter de obediência, de transformação diante de Ti. Te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra, no nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Amém e graças a Deus. Então que Deus abençoe e fique com Deus. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora aos meus olhos te veem. Tão diferente do que imaginei. Quão perfeito é o seu amor. Quando o mundo dentro de mim se calar, eu verei bem que tua vontade me fez. Bem mais excelente tudo que já desejei. Quão perfeito é o seu amor. Quão perfeito é o seu amor. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia, a vitória do povo de Deus. Amém e graças a Deus.